Ele fez de sua paixão um meio de vida. O aventureiro Lumarini já conheceu vulcões no México, sobrevoou a rodovia transamazônica e, preocupado com o meio ambiente, utiliza o esporte para promover a ideia da preservação. O Caderno Regional recebe hoje o documentarista Lumarini. Lu, boa noite, obrigado pela participação. Eu estava com uma dificuldade aqui para tentar definir qual é a sua profissão, afinal de contas, né? Porque você tem uma mistura, né, de aventura, de esportista, de documentarista, porque você registra as suas viagens. É mais ou menos isso, uma mistura de tudo isso? É isso, né? Tudo começou pela paixão pelo voo, né? E pela minha vontade de sempre enfrentar desafios e explorar o desconhecido, né? Aí eu juntei as duas coisas. O esporte veio primeiro, né? Veio primeiro. Que é o paramotor, né? Que a gente estava paramotor. conversando aqui, que é aquele paraquedas, que tem um motor. Eu sempre falo que é um paraquedas com motor que parece um ventilador nas costas. É verdade. Né? E com ele eu aí desbravo aí, vou fazer minhas expedições pelo mundo afora. A partir daí que nasceu esse espírito aventureiro, quer dizer, ou despertou esse espírito aventureiro também? Sim, acho que já vem, a coisa já vem um pouquinho desde a infância, dessa coisa de enfrentar desafios. Eu sempre fui um cara que gostei de desafios. A né? gente está vendo até algumas imagens ali agora. E essa vontade por enfrentar desafios é que me leva a essas expedições e a enfrentar aí vários desafios nessa jornada. Né? Essa sua última expedição foi no Rio Paranapanema, é isso? Foi no Rio Paranapanema. Conta um pouquinho como foi e por que você resolveu fazer essa expedição específica. Eu tenho um projeto que chama Projeto Rios, que é sobrevoar as principais bacias hidrográficas do Brasil, para fazer um registro documental sobre como andam nossos rios. Então, o primeiro rio que eu sobrevoei foi o Rio Tietê, onde eu vi de perto toda a poluição do Rio Tietê, considerado o rio mais poluído do Brasil. Depois eu fui conhecer de perto a seca. Principalmente mais próximo a São Paulo, né, no caso do Tietê. Sim, mas é até um pouquinho mais, né? Tá mais assim, é mais poluído do que eu imaginava. Até porque vai expandindo, né, também a cidade. Exato, e vai, né? Exato. E depois eu fui para o São Francisco, um rio polêmico também, onde tem a transposição do Rio São Francisco. Foram 3.000 quilômetros sobrevoando o rio, passando por 5 estados. Como está a situação lá? Seca, né? Seca, com a falta da vazante do rio, de chuva, o rio não tem peixe, os ribeirinhos estão sofrendo, é uma situação bastante triste. A transposição provavelmente então, vai piorar ainda mais a situação, não é? Vai, na verdade, você não tem água para transpor, né? O rio está seco e não tem água para transpor. Realmente, infelizmente, não é o que a gente gostaria de ver, mas é uma obra que realmente não vai trazer o resultado que a gente espera. E depois de enfrentar, né, todos esses problemas, eu quis ter uma experiência diferente. Por isso que eu escolhi o Paranapanema. É um rio que faz divisa natural do estado de São Paulo e do Paraná. E é considerado o rio mais limpo do estado de São Paulo e não tem problema de seca. Ele está no seu nível. E ali eu pude ver muita preservação, sobrevoei áreas muito bonitas, como o Parque Ecológico Morro do Diabo, uma área muito linda. Que ajuda a preservação do rio, provavelmente também, né? Por ser uma área de sem dúvida. Para você ter uma ideia, preservação. Pra você ter uma ideia, no Rio São Francisco, a gente tem basicamente 90% da mata ciliar destruída. Né? E no Rio Paranapanema, eu vi realmente uma situação bem diferente disso e vi os ribeirinhos podendo viver do peixe, sustentando sua família com peixe, então foi uma situação bem diferente. Esse desmatamento dessa mata ciliar, que a gente chama, né, que é aquela vegetação muito próxima, né, do rio, sim, talvez seja o maior problema, né, porque acaba causando assoreamento nos rios, porque, né, quando sobe, desbarranca e assoreia o rio. Exatamente, né? O maior problema é esse. São dois problemas que eu vi muito presentes ali. A destruição da mata ciliar, que tem justamente essas consequências, né, porque ela serve como filtro, próprios cílios, né, que a gente sempre associa isso, né, para limpeza do rio, e a destruição das nascentes. Né? Os rios que são os afluentes dos principais rios do Brasil, as nascentes estão sendo destruídas. Né? E sem as nascentes você não consegue encher os rios e começa a ter uma série de problemas. Eu imagino que haja um grande planejamento para você fazer uma expedição dessa. Né? Por exemplo, quanto tempo levou essa última que você fez? Essa última foi 15 dias, do São Francisco foram 30. Geralmente leva em média 30 dias para fazer uma expedição e planejo um ano antes, eu já começo a fazer o planejamento para poder estudar. São 14 pessoas envolvidas em toda a minha... Eu ia perguntar, você deve ter uma equipe de apoio que vai com você, que te acompanha, quer dizer, é uma movimentação grande, né? Sim, porque assim, o que a gente faz é algo muito profissional, né? E muito sério, então a gente, apesar de ser um esporte de risco, a gente faz tudo para minimizar esses riscos e aí tem uma estrutura grande para fazer essas expedições e já me preparando para a próxima agora em setembro. Né? Qual será a próxima? Infelizmente não vou ver cenas bonitas, mas é o Rio Doce. Né? Eu tinha necessidade de fazer esse rio, o rio que teve a maior destruição ambiental da história, e eu vou justamente sobrevoar para poder fazer
uma avaliação também de passado esses quase um ano, em novembro faz um ano do acidente. Mas foi muito feio lá, né? Foi muito feio e... A possibilidade de recuperação acho que é pequena, né? Improvável, né, que ocorra. E assim, o que eu quero encontrar são histórias de pessoas que superaram esse problema e que talvez encontraram outros caminhos para sobreviver e para poder viver do rio de uma outra forma, né? Já que... Esse material que você colhe durante as suas expedições fica disponibilizado de que forma depois? Fica. Isso são, fora o trabalho que a gente tem dos amigos da imprensa, como vocês, que acabam divulgando o nosso trabalho e acabam indo para os programas de televisão. Eu lanço documentários sobre esse material, livros também, livros educativos, e começa uma exposição que vai rodar o Brasil inteiro, passando por vários shoppings, inclusive escolas, universidades também, que chama Pelos Ares, que vai justamente mostrar a minha realidade, a realidade que eu vivi durante essas experiências aí voando pelos rios do Brasil e outras expedições que eu já fiz. Bom, você já falou um pouquinho dos próximos projetos, né? Tietê, São Francisco, agora o Rio Doce, e futuramente alguma coisa diferente em relação a... Tem, a gente não perde o espírito da aventura. Eu sobrevoei o vulcão no México, né? Fui o único piloto do mundo a sobrevoar um vulcão ativo. Né? A que te trouxe mais emoção, qual foi? Então, acho que o que mais me emociona são os rios, né? Porque eu tenho um convívio muito humano com as pessoas que vivem do rio. Agora, o de desafio foi realmente o vulcão, uma missão difícil. Eu voei mais de 5.000 metros. É um vulcão ativo? Vulcão ativo. 20 dias depois ele entrou em erupção. Né? Eu brinco que ele ficou nervoso e resolveu explodir. Né? E menos 15 graus de temperatura, com oxigênio complementar para poder respirar lá em cima. Então, é muito técnico. E faço um voo técnico também o ano que vem, que eu vou para o Paquistão, vou às montanhas geladas do Paquistão, quero superar o meu recorde de altitude, vou andar mais de 6.000 metros de altitude. 6.000? 6.000. O meu recorde é 5, quero chegar no 6. Lu, muito obrigado, viu, pela sua entrevista, boa sorte, parabéns pelo seu trabalho, que realmente é maravilhoso. Obrigada.